Agora, algumas das principais notícias internacionais. As autoridades russas identificaram o estudante, que matou 18 pessoas e feriu mais de 50 em uma escola na Crimeia. Ele abriu fogo contra os alunos e provocou uma explosão. Uma explosão foi ouvida. Não se sabe se antes ou depois dos disparos. A diretora disse que o assassino passou pelos corredores abrindo portas e atirando contra todos que estavam pela frente. Um estudante de 18 anos, Vladislav Roslyakov, teria se matado depois. As ambulâncias chegaram rapidamente. Pouco depois, a frente da escola virou um centro de resgate. Num primeiro momento, as autoridades trataram o caso como suspeita de terrorismo. Apesar de não ter registrado incidentes graves nos últimos anos, a Crimeia é uma região sensível. A escola fica perto da ponte que o governo russo construiu para ligar a península ao país. A Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014, mas boa parte da comunidade internacional reconhece a região como parte da Ucrânia. Isso criou um dos maiores focos de tensão entre Ocidente e Rússia desde o fim da Guerra Fria. Até hoje estão em vigor sanções econômicas impostas pela União Europeia e também pelos Estados Unidos, a empresas russas e a aliados do governo de Vladimir Putin. O presidente russo garantiu que os motivos do crime vão ser esclarecidos. Um comitê de investigação disse que a tragédia foi um caso de assassinato em massa e não de terrorismo. Chega a 19 o número de mortos em um tiroteio numa escola na Crimeia, no leste europeu. Ao menos 50 pessoas ficaram feridas. As informações com a repórter do Rede TV News em Moscou, Stella Jordi. As imagens mostram a correria e o desespero de quem buscava informações sobre os filhos, alunos de uma escola técnica. Os bombeiros pediam calma aos pais. É aterrorizante quando você sabe que seus amigos não podem achar colegas e familiares que estavam na escola quando tudo aconteceu. Segundo testemunhas, primeiro houve uma explosão perto da lanchonete. Em seguida, um adolescente fortemente armado abriu fogo contra alunos e funcionários. O tiroteio foi na pequena cidade portuária de Kerch, no leste da Crimeia. Câmeras de segurança registraram as últimas imagens do atirador, identificado como Vladislav Roslyakov, de 18 anos. Segundo a imprensa russa, há pouco mais de um mês ele conseguiu o porte de um rifle de caça e comprou muita munição. De acordo com autoridades, o adolescente tirou a própria vida logo após o ataque, que ocorreu numa região situada no centro de um antigo conflito. A Crimeia é uma região que pertencia à Ucrânia, ocupada por tropas russas desde 2014. Os russos anexaram o território ao país, uma decisão que levou a comunidade internacional a impor sanções a Moscou. O governo da Rússia disse que vai ajudar as vítimas e que o autor do massacre pode ter planejado tudo ao lado de outras pessoas, o que caracteriza o ato como terrorista. O Comitê Antiterrorismo aqui da Rússia já iniciou uma busca por suspeitos que, segundo o Kremlin, podem ter planejado algo ainda maior. Em pronunciamento, o presidente russo Vladimir Putin disse que trata-se de uma tragédia. Putin afirmou que o motivo do massacre será profundamente investigado. Stella Jordi, para o Rede TV News. E uma notícia que acaba de chegar: autoridades da Crimeia dizem que uma faculdade foi alvo de um ataque terrorista. A Crimeia é uma região da Ucrânia anexada pela Rússia em 2014. Quem tem mais informações ao vivo de Londres é a Cecília Malan. Bom dia, Cecília. Bom dia, Chico. Ana, bom dia a todos. Num primeiro momento, autoridades locais disseram que se tratava de uma explosão de gás. Mas a Rússia, que controla a região, disse que foi um ato de terrorismo. A explosão foi numa faculdade na cidade de Kerch e pelo menos 10 pessoas morreram. O diretor da faculdade afirma que alunos e funcionários estão entre as vítimas. As informações sobre a causa dessa explosão ainda são desencontradas. Uma comissão de investigação da Rússia diz que ela foi provocada por uma bomba deixada na cafeteria da faculdade. Mais cedo, uma emissora de TV local chegou a falar num terrorista suicida. Notícias internacionais: 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa escola técnica na Crimeia, depois que um atirador abriu fogo contra os alunos e provocou uma explosão. Veja na reportagem do correspondente Rodrigo Carvalho. Do estacionamento, no horário da aula, só deu para ouvir uma explosão distante. Pouco depois, a frente da escola virou um centro de resgate.
A diretora disse que o assassino passou pelos corredores abrindo portas e atirando contra todos que estavam pela frente. Sobraram corpos por toda parte. O principal suspeito é um estudante de 18 anos. Vladislav Rosliakov teria se matado depois. Enquanto as ambulâncias saíam, tropas do exército cercavam a área. Num primeiro momento, as autoridades trataram o caso como suspeita de terrorismo. Apesar de não ter registrado incidentes graves nos últimos anos, a Crimeia é uma região disputada. A escola técnica fica perto da ponte que o governo russo construiu para ligar a península à Rússia. A Crimeia foi anexada ao território russo em 2014, mas a maior parte da comunidade internacional reconhece a região como parte da Ucrânia. A disputa pela Crimeia já provocou um dos maiores focos de tensão entre Rússia e Ocidente desde o fim da Guerra Fria. Até hoje estão em vigor sanções econômicas impostas pela União Europeia e também pelos Estados Unidos a empresas russas e aliados do presidente Vladimir Putin. Mais cedo, no Egito, o presidente russo se solidarizou com as famílias das vítimas de hoje. Putin afirmou que os motivos do crime ainda vão ser esclarecidos. Um comitê de investigação disse que a tragédia foi um caso de assassinato em massa e não de terrorismo. Subiu para 21 o número de mortos no ataque de um estudante a uma escola técnica na Crimeia ontem. Moradores da cidade de Kerch levaram flores e prestaram homenagens às vítimas do massacre. Essa mulher diz que está chocada com o que aconteceu. 15 estudantes e 5 professores morreram. 74 pessoas ficaram feridas. 10 delas estão na UTI. O autor do atentado é o estudante Vladislav Rosliakov, de 18 anos. Ele se matou depois de ter provocado a explosão na escola e abrir fogo contra os colegas. Imagens de uma câmera de segurança mostram o atirador comprando cartuchos numa loja dias antes do ataque. O dono da loja disse à TV russa que o jovem tinha porte de armas e por isso estava autorizado a comprar munição.